Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey. Geralmente, em eventos e festas como shows ou até mesmo em casa, é comum o som estar um pouco acima do normal. Mas o que realmente o ouvido humano é capaz de suportar? Especialistas afirmam que 65 decibéis é o nível ideal de som capaz de ser suportado pelo ouvido humano. Acima deste nível, já pode haver riscos à saúde. É aí que entra o decibelímetro, que é um aparelho que mede níveis de som emitido em um local e analisa se o som está sendo suportável ou não. Como falei anteriormente, uma pessoa comum e saudável suporta confortavelmente 65 decibéis. Mais que isso, já começa a provocar sensações e problemas auditivos. E esse aparelho, ele consegue definir quais os níveis corretos e os suportáveis. Este aparelho é o decibelímetro. Ele é composto por um microfone para que seja possível captar o som. Ele também tem um protetor para em casos de medições em locais com vento, para que não haja interferência. Neste botão ligamos o decibelímetro. Podemos notar que são feitas 2 medidas por segundo, por isso que está variando, pois está pegando o som da minha voz e o ruído do ambiente. Neste botão Max, indica o maior nível alcançado a partir do momento que o aparelho for ligado. Neste botão aqui, indica o nível, a escala, quer dizer, aqui está de 30 para 130. Na medida em que eu aperto ele vai de 30 para 80 e assim por diante, 50 por 60 e dependendo da escala que eu quiser. Neste botão AC, podemos notar que tem um A aqui. O que ele indica? Ele indica que é a medição geral de nível de som. Ao apertar ele, o C é selecionado. O C quer dizer a verificação do ruído de baixa frequência. E se eu apertar novamente, volta para o A e assim por diante. Esse botão é o Fast Slow. Ele já está selecionado no Fast. O que quer dizer o Fast? Quer dizer que é a medição para ruído de impacto, ou seja, tem medidas rápidas. Se eu apertar novamente, vai aparecer o Slow. O Slow é para ruídos contínuos, que tem medições lentas. E se eu apertar novamente, vai voltar para o Fast e assim por diante. Este é o decibelímetro digital com data logger. É um dispositivo de nível de pressão sonora, que ele é pequeno, leve, mas as suas aplicações são diversas, como para a medição de ruídos em eventos, igrejas, condomínios, residências ou perícias para adequações de normas como a NBR 10151. Este decibelímetro, como já mencionado, ele é totalmente digital e conta com uma memória de 32.000 leituras de pressão sonora usando a função data logger. Na sua caixa ele vem com o decibelímetro, esse componente que ele é um auxílio para medições em ambientes com vento, a fonte de ligação, o cabo USB. Esse cabo USB ele é feito para conectar o computador e eles são passados todos os dados que vai ser colocado na função de data logger para o computador para gerar tabelas, gráficos ou para alguns cálculos auxiliares. Esse aqui é o pedestal que é usado em algumas situações. E então, para ligar o decibelímetro, a gente vai na função Power, no botão. Ao ligar o decibelímetro, vemos que ele possui alguns botões de funções. Então,
Dentre eles, um dos botões principais seria o botão gravar. Ao apertar o botão gravar, o decibelímetro ele vai registrar toda o ruído do ambiente no intervalo de tempo enquanto eu não reapertar o botão para poder terminar a gravação. Então, se eu apertar novamente, vai ser armazenado na memória do decibelímetro essa gravação deste momento. Então, nesse botão aqui da luz, podemos acender o visor ou desligá-lo. No botão Config, a qual está aqui, podemos tirar o time, porque em situações de inatividade esse decibelímetro irá desligar. O botão AC e A/C, ele é medido geralmente em questões de ruído contínuo e intermitente, são questões de ponderação de ruído. O botão Hold, ele travará a medida na tela, como aqui está mostrado. O botão Max Min, ele vai mostrar a medida máxima das medições ou a mínima também, se assim eu determinar. O nível, esse botão irá mudar a escala de medição, onde aqui está indo de 50 a 100, podemos mudar de 30 a 130 e assim por diante. Para desligar o decibelímetro, necessitamos apenas segurar o botão aqui e esperar 4 segundos. E aqui está desligado o decibelímetro. Para exemplificar o tratamento dos dados com a função Datalogger, devemos instalar o software que vem na caixa do aparelho. Colocando o CD no computador, iremos em Meu Computador e posteriormente abriremos o software do CD. Seguindo os passos descritos, selecionaremos Próximo e depois Instalar. Após todo o processo de instalação, devemos selecionar Finalizar. Posteriormente, o que acontece é que o programa já está instalado, porém o drive de USB da máquina ainda não está instalado no computador. Então, de início, o que deveremos fazer é voltar ao Meu Computador, abrir o CD manualmente e procurar a pasta onde esses drives se encontram. Selecionando a pasta USB Driver, iremos procurar a versão compatível com o nosso computador. No caso do computador que eu estou usando, ele é 64 bits, então devemos selecionar o programa x64. Se acaso a versão do computador que irá ser instalado for 32 bits, usaremos o programa abaixo, que é o x85. O que devemos fazer nesse passo agora é avançar a instalação, colocar na opção Eu aceito e posteriormente concluir. Então agora já temos o suporte do decibelímetro ao computador. Conectando agora o decibelímetro ao cabo USB e posteriormente ao computador, devemos apertar ligeiramente a tecla Config da máquina, para que assim um temporizador da máquina seja desligado. Clicando na aba Datalogger, podemos ter acesso aos dados gravados na máquina. Após o processo de carregamento dos dados mostrado na tela, devemos selecionar qual medida queremos analisar. Percebam que ao clicar na medida onde queremos analisar, será aberto um gráfico feito com a medição e no intervalo de tempo prescrito onde foi colocada a função REC e depois desligada a função também. São dados os valores máximos e mínimos e o tempo de medição. Percebam também que os dados registrados no Datalogger neste momento estão sendo mostrados no Datalogger virtual ao lado. Quando os trabalhadores estão expostos a baixas ou altas temperaturas,
podem sofrer consequências indesejáveis à saúde, comprometer o rendimento no trabalho e colaborar para a ocorrência de acidentes. O calor ou o frio é um risco presente em diversas atividades, como, por exemplo, a queima de porcelana, que está exposto ao calor, e as câmaras frigoríficas, que é exposto ao frio, onde essas atividades merecem tratamento especial, pela consequência que pode ocorrer para aqueles que exercem essa atividade. Este dispositivo é chamado de termômetro digital portátil, tipo KJ. Ele é responsável por medir a temperatura em variados ambientes, através de um sensor, que está acoplado a um cabo conector. Este cabo ele será inserido em uma dessas entradas. Como se pode ver, há várias entradas. Entrada T1, T2, T3 e T4. Eu posso inserir em qualquer lugar. Ao ser inserido, nosso próximo passo é ligar o dispositivo neste botão Power. Como está sendo observado no display, já está aparecendo a temperatura, que está a 26,4 graus Celsius no ambiente que se encontra. Essa unidade de medida ela pode ser modificada de acordo com esse botão aqui, indo para Fahrenheit. Como se pode ser observado, ela mudou para 80,7. Voltando para Celsius, temos 27 graus Celsius. Como se pode ver também, ela fica oscilando a sua temperatura. No entanto, para fazer com que ela congele, apertamos esse botão. Pronto, ela está congelada a 27 graus Celsius. Tirando do seu congelamento, ela será modificada. Este botão aqui é para fazer a diferença de temperaturas. Por exemplo, se eu tivesse outro cabo e inserisse nessa entrada aqui, seriam 2 cabos. Então, o que eu faria? A diferença de uma menos a outra. Este botão aqui, ele é responsável por nos demonstrar qual a maior temperatura que foi obtida. Por exemplo, se nós fizermos 5 medições, ele vai nos determinar qual a temperatura máxima e qual a temperatura mínima, aparecendo no seu display. Como nós fizemos só uma medição com apenas um cabo, só nos deu essa medida. Este é o medidor de temperatura e umidade com Datalogger. Quando abrimos sua caixa, percebemos que ele vem com a bateria, o próprio medidor com Datalogger, um CD de instalação de software e um suporte fixador para o aparelho. De início, para que ele seja utilizado, é necessário que faça a abertura do aparelho para a inserção da bateria. Quando a bateria é inserida, 2 LEDs são acesos. Essa verificação indica que o aparelho está em seu pleno estado de funcionamento. Após inserir o CD do software no computador e instalá-lo, podemos acessar o programa que se encontra na área de trabalho com o nome Datalogger. Acessando o segundo ícone que se encontra na barra de ferramentas, podemos ir às opções do aparelho. Na aba Logger Name, podemos mudar o nome da gravação para que a mesma seja de fácil identificação quando o aparelho seja inserido posteriormente. Podemos também escolher a quantidade de pontos da medição. É importante se notar que quanto mais pontos, mais precisa ser a medição, assim como o passo de cada medição. Aqui será escolhido 50 pontos e 2 segundos o passo de medição. Podemos colocar também para o LED acender entre 10 segundos, 20 segundos e 30 segundos. No caso aqui está para 10 segundos. Podemos alterar também a escala de Celsius para Fahrenheit e os limites que serão colocados no gráfico que serão posteriormente feitos. Aqui serão colocados de 20
a 40 para a temperatura, de 35 a 75 para a umidade. Posteriormente, usando a tecla Setup, o aparelho já se encontra configurado. Para que sejam realizadas as medições, é só apertar o único botão que existe. Após todo o tempo de medição terminado, vamos voltar novamente ao programa instalado e retomar os dados da máquina. Então, indo na primeira aba, clicamos em Download e logo depois iremos colocar o nome que iremos salvar o arquivo. Posteriormente, iremos selecionar a tecla VIA para ver o gráfico formato. Este gráfico ele relaciona os dados de temperatura e umidade relativa obtidos com o Datalog. Juntamente com o gráfico de temperatura e umidade está também o tempo de medição. A quantidade de pontos também pode ser observada. Podemos salvar o gráfico feito em formato PDF plotando da maneira que o vídeo está mostrado. Este aparelho é um anemômetro termohigro luxímetro digital. Ele é composto por um sensor responsável por medir a velocidade, que é este sensor aqui, onde o vento vem, passa por essas hélices em que faz o seu movimento e determinando o seu valor na tela de LCD. Ele é composto também por um sensor de temperatura utilizado através de um cabo conector, em que vai medir a temperatura e vai aparecer aqui na tela de LCD. É composto também por um sensor de umidade relativa, em que ele vai captar as informações do meio e vai exibi-las no display. Ele é composto também por um sensor de intensidade luminosa, que ele será captado a luz através dessa esfera aqui e será transmitido os seus sinais para o display. Agora iremos falar um pouco sobre a funcionalidade do anemômetro termohigro luxímetro digital. Temos como esse botão, chamado de Power, para ligar o aparelho. Neste botão Função, iremos pesquisar qual queremos utilizar. Temos aqui a parte da luminosidade, se queremos descobrir o valor da luminosidade, a umidade relativa, dada em porcentagem, e a temperatura. Começando pela temperatura, inserimos o cabo conector. Como se pode ser observado, o sensor já nos dá um resultado que estamos com a temperatura de 30,1 graus Celsius. Mas se quisermos em Fahrenheit, só é necessário vir até esse botão. No entanto, temos uma temperatura de cerca de 86 Fahrenheit. Agora será medido a velocidade do ar. Como se pode ver, aqui está dada em quilômetros por hora. Mas se quisermos em metros por segundo ou em qualquer outra unidade de medida, é só pesquisarmos aqui. Apresentando agora a umidade relativa do ar em que o aparelho se encontra, ligamos o aparelho aqui no botão Power, aqui em Função. Pesquisamos a umidade relativa, está aqui, a mesma é dada em porcentagem, como se foi demonstrado. Agora iremos medir a intensidade luminosa. Para isto, iremos começar com a luminosidade zero. A forma mais precisa de ser medida como zero é cobrindo esta esfera. No entanto, nós ligamos que isso irá zerar o valor da luminosidade. Aqui no botão Função, iremos pesquisar o valor da luminosidade. Aqui está. Como se pode ver, já zeramos a luminosidade. Ao fazer a retirada, temos uma luminosidade de cerca de 495 lux.